Então é isso daí, galera. Bora aqui para mais uma notícia do São Paulo nessa quarta-feira. São Paulo joga hoje contra a Portuguesa, um jogo bem importante do São Paulo. Bora acompanhar a escalação e ver o que a mídia vem falando do São Paulo nesta quarta-feira. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Ver a imagem. Será que ele tá na chuva? Impressionante o programa de hoje. Hoje é o Chuva Esporte, Globo Chuva. Deixa eu ficar aqui embaixo com você. Vidoto, como é que tá o São Paulo? O São Paulo vai jogar só com os reservas hoje contra a Luz, é isso? É isso, Fred. Boa tarde para você, boa tarde a todos. E o São Paulo sempre tentando resolver a sua lateral direita, né? Começou o ano como o Igor Vinícius como titular e o reserva seria o Moreira, jovem criado na base. Só que o Zubeldia entende que o Moreira não está preparado, precisa de mais experiência. Então, ontem à noite ele viajou para Portugal, vai ser emprestado até o final do ano para o Porto. Tem inclusive opção de compra. E aí ele precisa improvisar para ter mais um jogador na posição, que é o Ferrarese. Ele é zagueiro venezuelano, mas tem feito também a lateral direita desde o início do ano e vai fazer isso de novo hoje à noite. São Paulo enfrenta a Portuguesa, só jogadores reservas, né, dando descanso ao pessoal que venceu o Corinthians e o Guarani, e o Ferrarese vai estar nessa equipe, Fred. Fechado, Vidoto. Eu sou São Paulo, sou Cotia está em festa e, claro, cheia de moral. Venceu a Copinha e ajudou muito no clássico contra o Corinthians. Lucas Moura e Oscar são os crias da base que fizeram os 2 gols na vitória em cima do rival. Tem por pressão para bater, Oscar vem na bola, bateu o escanteio, levantou na boca do gol, Lucas e cabeça do São Paulo! Enquanto os veteranos de Cotia ditam ritmo dentro de campo, no vestiário é Luciano quem comanda a resenha. Então vamos, velho. Jogo em casa clássico, que a maioria das vezes quem entra que resolve o jogo. Então vamos todo mundo junto mais uma vez, vamos. Alguns moleques que fizeram a festa com o título da Copinha tiveram mais motivos para comemorar. Zubeldia subiu 2 garotos para a partida contra a Portuguesa fora de casa. O atacante Lucas Ferreira e o meia Matheus Alves foram inscritos e ficam no banco de reservas. Essas convocações aconteceram após o anúncio de venda de William Gomes ao Porto. Tudo indica que o clube português vai levar mais um menino de Cotia. A diretoria retomou as conversas pelo empréstimo de Moreira. O lateral de apenas 20 anos de idade viajou nesta terça-feira rumo a Portugal para acertar os detalhes. A negociação de William Gomes mexe também na situação de Wendel, que pertence ao Porto. O lateral esquerdo desembarca muito provavelmente nesta semana em São Paulo. Wendel já tem pré-contrato assinado com o tricolor. A lista de Cotia deve crescer ao longo desta temporada. Rian Francisco deve ser o próximo a ter uma chance no profissional, até porque foi ele quem mais viralizou. Além das cavadinhas, foi o artilheiro com 10 gols. O resultado certamente acelerou algumas promoções no elenco, mas o professor sabe que a molecada tem seu tempo de adaptação. Não pode apressar esse processo. A pesar de la repercusión que tiene este tipo de torneo, a pesar de la repercusión y de lo feliz que me pone que los torcedores estén contentos por ganar ayer y ganar hoy, hay que tener cabeza fría y ir passo a passo. O duelo de hoje contra a Luz acontece no Pacaembu, já que o Canindé passa por reformas. O alvará concedido pela Prefeitura de São Paulo permite capacidade de até 20 mil pessoas. O time que entra em campo nessa quarta-feira contra a Portuguesa é completamente diferente daquele que venceu o Corinthians no final de semana. Isso porque Zubeldia ainda reveza os seus elencos nesse início de temporada de 2025. Oportunidade, então, para os reservas fazerem aquela sombra nos titulares. Assim, ninguém fica confortável na sua posição. Sempre é importante para todo jogador entrar em campo. Eu acho que para a maioria que vai ter a oportunidade é uma coisa muito boa. A gente vai tratar de fazer o nosso melhor, pegar ritmo de jogo também para estar todo mundo no mesmo nível. Então é aproveitar a oportunidade e tentar fazer o nosso melhor. A provável escalação do São Paulo para este jogo contra a Portuguesa é com Rafael no gol, Ferrarese, Juan, Sabino e Mike no sistema defensivo, Santiago Longo, Bobadilla e Rodriguinho no meio de campo e no ataque Eric, Ferreirinha e André Silva.
outra escalação, ainda pensando no desgaste do clássico, nesse planejamento de começo de temporada, mas é um São Paulo forte mesmo assim, Chico. Não, forte. Você vê ali que tem o André Silva, por exemplo, que muita gente estava até pedindo de titular no lugar do Caleri. Não chegou a tanto, mas ele realmente tem entrado bem. Tem o Ferreira, que, enfim, o torcedor do São Paulo já conhece. Eu vi o menino Mike ali na esquerda, pelo menos nessa prévia. O Zubeldia estava usando o Moreira, muitas vezes improvisado, né, porque tem o Enzo Dias, mas não tem um reserva, né, o Patrick, que é um menino, está machucado. Então, assim, ele vai rodando, é uma pena para o torcedor que queria ver uma sequência do quarteto, do time titular, mas calma, a temporada é muito longa, você precisa testar elenco também, e o São Paulo não vai conseguir ter esse time titular todos os jogos, então é importante você reforçar o elenco. E me parece um elenco interessante, exatamente para você ter alternativas. Depois de sediar a final da Copa São Paulo entre São Paulo e Corinthians no final de semana, o novo Pacaembu estará de volta ao Campeonato Paulista nesta quarta-feira. Portuguesa e São Paulo jogam às 21h35. A Lusa vai mandar seus jogos no Pacaembu nos próximos pelo menos 2 anos, já que o Canindé vai passar por uma reforma. O time da Portuguesa ainda não ganhou na competição, está na zona de rebaixamento. São 2 derrotas e 2 empates. A gente espera um grande jogo contra um grande adversário, mas que a gente possa impor os nossos comportamentos, o nosso modelo de jogo, em busca da vitória, que é muito importante para nós. Do lado do São Paulo, Zubeldia deixou claro que jogaria 2 com o time titular e pouparia no terceiro jogo. E é isso que ele vai fazer. Dos 11 que entraram em campo contra o Corinthians no início do jogo, boa parte fica no banco de reservas e outros nem serão relacionados. Vão descansar para o clássico contra o Santos no final de semana na Vila Belmiro. O São Paulo vai entrar com um time reserva em campo. É sempre importante para todo jogador entrar em campo. Eu acho que para a maioria que vai ter a oportunidade é uma coisa muito boa. A gente vai tratar de fazer o nosso melhor, pegar ritmo de jogo também para estar todo mundo no mesmo nível. Então é aproveitar a oportunidade e tentar fazer o nosso melhor. Nos bastidores, São Paulo está aguardando que o William Gomes assine seu contrato com o Futebol Clube do Porto para receber o Wendel. Jogador sem pré-contrato assinado, viria só na metade do ano, mas com essa negociação ele antecipa a sua chegada ao tricolor e fará parte do elenco de Zubeldia já para o Campeonato Paulista. Cedric Soares, jogador português que defendeu Arsenal, Inter de Milão e Sporting, já está treinando no CT há mais de uma semana, vai assinar um contrato de 90 dias, será avaliado pelo técnico Zubeldia e, se aprovado, fará parte com um novo contrato da temporada do São Paulo, pelo menos até o final do ano. Hora de falar sobre o São Paulo com mais uma saída. Na segunda-feira, o tricolor confirmou a venda de William Gomes para o Porto. Operação de 10 milhões de euros, mais 20% de uma venda futura, além da liberação imediata de Wendel. Mas não para por aí. O Moreira, lateral direito da base do São Paulo, também está a caminho do clube português. Empréstimo com opção de compra, os valores ainda não foram revelados. Só para lembrar que o Porto monitora e tenta a contratação do Moreira desde a temporada passada. São Paulo e Porto não haviam chegado a um consenso para a inclusão do Wendel pelo Moreira, mas depois da transferência do William Gomes em definitivo, o Moreira vai buscar mais oportunidades no futebol português, lateral que tem passaporte português, até por isso não ocupa vaga de estrangeiro. Outra notícia importante e triste para o torcedor são paulino, o volante Hugo, um dos principais destaques do time na Copa São Paulo de Juniores, vai precisar passar por cirurgia, lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Não há período de recuperação, mas imagina-se algo entre 6 e 8 meses. Jogador que se contundiu na final contra o Palmeiras, no Pacaembu. Na noite dessa segunda-feira, o Douglas Schwartzman, que é o diretor da base do São Paulo, fez muitas críticas à opção de gramados sintéticos. Segundo ele, foi por conta do gramado sintético que o Hugo acabou se machucando. A saideira sobre o São Paulo: o atacante Ferreira e o meia Alves estão entre os relacionados do tricolor para o confronto contra a Portuguesa, marcado para 21h35 dessa quarta-feira no Pacaembu. Importante lembrar que o São Paulo deve usar um time completamente em reserva, se preparando para o jogo contra o Santos, e é aí que eu tenho alguma esperança de a Portuguesa conseguir sua primeira vitória no Paulistão. Preciso te contar bastidores da reunião do Conselho Deliberativo do São Paulo que aconteceu na noite dessa terça-feira. São Paulo apresentou para os seus conselheiros números da temporada passada muito ruim, com um prejuízo acima de 200 milhões de reais. Vários dos conselheiros pediram a palavra e demonstraram enorme preocupação com a condição financeira do time.
O Júlio Casares, presidente do São Paulo, também discursou sobre Evangelos Marinax, o magnata grego que negocia com o São Paulo a participação, a compra de um percentual de Cotia. Segundo o Casares, não há nada muito próximo de ser concretizado e ele não pode dar mais detalhes a menos que o acordo avance, e aí ele promete reunir o Conselho Deliberativo para voltar a tratar sobre o tema. O Júlio Casares também foi perguntado sobre como é que anda a reforma do Morumbi. Ele disse que não há nada para apresentar até esse momento e quando tiver alguma coisa leva ao conhecimento do Conselho Deliberativo. Douglas Schwartzman e Moreto apresentaram resultados e dados do time da Copa São Paulo e também das categorias de base e foram aplaudidos até por gente da oposição. Um dos temas na reunião do Conselho também foi sobre vazamento de dados. Uma série de números tem vazado no São Paulo e há uma preocupação grande do tricolor em relação a essa situação. Essa história aí que tá dando o que falar, pelo menos eu vi na rede social, muita gente discutindo, falando sobre esse tema, né, depois da entrevista coletiva do Zubeldia, onde ele diz que não vai utilizar, por exemplo, o Mike na lateral direita, né? Outros jogadores também que a gente tem ali uma expectativa, né? A gente tá acompanhando a Copinha, acompanhou o Sub-20 também, que foi bem na Copa do Brasil, claro, cria-se muita expectativa no torcedor, né? A questão toda sobre esses garotos não serem utilizados agora no time de cima, não é uma escolha do Zubeldia, não foi o Zubeldia que determinou, pelo menos dentro da minha apuração do São Paulo, foi uma questão de consenso ali de todo mundo, né? Entre o próprio Sub-20, a transição com o profissional, passa pela escolha da coordenação técnica, que é com o Muricy Ramalho, e claro, com o Luiz Zubeldia. No caso específico do Mike, não é o que o Zubeldia acha que ele não está pronto, né? Aquela coisa toda. Entende que hoje existem outros jogadores que estão na frente. Por exemplo, o Igor Vinícius, o Moreira, tem o Ferrarese e agora o Cedric Soares, que deve assinar contrato aí nos próximos dias, que está nas próximas horas. Então, assim, para você deixar o elenco mais parrudo, deixar o elenco mais experiente, não dá para depender dos garotos, né? Então, assim, nesse momento não há espaço, por exemplo, nessa posição específica, né? Então o São Paulo entende que há outros jogadores na frente. E mesmo porque numa Libertadores, numa Copa do Brasil, num Campeonato Brasileiro, num calendário longo, você pode passar por várias situações. Jogadores lesionados, jogadores que podem ser negociados, né? O Moreira quase foi parar no Porto, né? Com aquela história toda do Wendel. E claro, você tá ali com um jogador no Sub-20 se desenvolvendo, você pode puxar esse jogador a qualquer hora. Então, assim, num primeiro momento o torcedor fica chateado, o torcedor fica reclamando, tem que ver os moleques. Obviamente há essa ansiedade, mas não é uma escolha única, exclusiva do treinador. E o Rian Francisco, por exemplo, grande destaque da Copinha, melhor jogador da Copinha, que a gente, né, tem acompanhado também e é uma expectativa muito grande, esse sim estará no grupo, treinando, se desenvolvendo no profissional e ganhando oportunidades assim que for recebendo nesse, repito, campeonato ou calendário longo, como a gente vai ter de Libertadores, de Copa do Brasil, de Brasileiro e obviamente uma paralisação ali no meio do ano na questão do Mundial, do Super Mundial, onde São Paulo vai poder se preparar, fazer amistosos e claro, uma espécie de uma intertemporada, uma pré-temporada a mais aí para esse ano de 2025, que promete, hein, pelo que o São Paulo tem apresentado e apresentou no Clássico, promete para 2025. Então é isso daí, galera. Família São Paulo aí, com essa escalação alternativa aí, né, para esse jogo aí de hoje contra a Portuguesa, jogo no Pacaembu, né, um gramado bastante polêmico, que é um gramado sintético, e o jogador do São Paulo lá, o Hugo, nosso volante da base, que inclusive a subir, se machucou, né, e o departamento médico do São Paulo falou que foi muito por conta do gramado sintético, só que a galera lá do estádio não vai praticamente fazer nada enquanto é isso, porque a gente sabe que o futebol brasileiro é uma várzea, e a gente sabe que gramado sintético não é para praticar futebol, o futebol profissional de campo. Gramado sintético é para society, entre outros futebols aí. Na Europa não acontece isso, só acontece no Brasil, porque o Brasil é uma várzea. O São Paulo já vem sendo prejudicado há muito tempo com isso. Quem não se lembra de inúmeras lesões que o São Paulo, jogador de São Paulo, teve lá na Arena do Palmeiras e entre outros jogadores aí. Mas vamos falar aqui da escalação. A provável escalação do São Paulo vai ter o Juan Trissoldi, Sabino, o Mike, parece que o garoto da base que teve envolvido aí falando que não ia subir, parece que vai agora com a saída de Moreira.
Mike de um lado e do outro, na outra lateral, eu não me recordo quem vai se jogar na lateral agora. No meio ali, fazendo a dupla de volante, é Marcos Antônio e Luiz Gustavo, mais na frente armando um time, Rodriguinho, numa ponta, jogando Ferreirinha, na outra Eric e como centroavante ali, André Silva. É um bom time, é um bom time, é um bom time mesmo. É um time muito bom, um time de velocidade, um time de armação, mas acredito que o Rodriguinho deva perder um lugar nesse time porque subiu o Matheus Alves e o Ferreirinha. Para esse jogo eles foram relacionados. E esse Matheus Alves é um meia de qualidade. O moleque joga muita bola. Quem viu ele na copinha sabe a bola que ele joga, a personalidade com que ele tem. Então acredito muito que essa entrada no segundo tempo, que é bem provável que ele vai entrar, ele vai mostrar o futebol dele e deve encantar o Zubeldia, porque eu aposto muito nesse garoto como um dos próximos meias promissores aí do São Paulo. E o São Paulo que vai buscar esses 3 pontos aí contra a Portuguesa para liderar o Paulistão ali no geral ali e tá decidindo aí seus próximos jogos em casa e tendo como quarta, semi e final, podendo decidir todas em casa aí, se o São Paulo se manter em primeiro colocado. Lembrando que o São Paulo tem um jogo a menos ainda no Paulistão, e acredito muito hoje nessa vitória do São Paulo contra a Portuguesa ali. Se o time bem encaixado, acredito até numa vitória bem fácil ali, de 2 gols a mais para cima ali. Vamos também falar do outro envolvido aí, logo após o William Gomes ser vendido para o Porto, né? E fixar a vinda de Wendel, o Porto também pediu um empréstimo de Moreira para o São Paulo. O São Paulo vai conceder um empréstimo de Moreira para o Porto. Confesso para vocês que eu não entendo e não entendi porque, para mim, o Moreira é um lateral muito promissor e para mim ele é um dos melhores laterais que tem no elenco do São Paulo. Inclusive, para mim, melhor do que o Igor Vinícius. Só tava faltando sequência e chance para ele. E não fazer o que o Zubeldia vinha fazendo, escalando o garoto num lugar que não era o dele. Aí o que acontece? São Paulo vai lá e vai emprestar ele pro Porto. Eu tenho certeza que esse garoto ele vai arrebentar, vai trazer bons frutos pro São Paulo, porque ele vai estar emprestado no Porto, mas poderia trazer mais se estivesse jogando no São Paulo. E a torcida também concorda com isso, porque eu já vi vários torcedores nas redes sociais falando por que não coloca o Moreira de titular e entre outras coisas. Inclusive, nessa pré-temporada aí, a força física dele é tão grande que vocês viram um vídeo circulando na internet aí, onde eu não sei quem foi que tentou agarrar ele pelo colete e o cara ficou no chão e ele correndo e arrastando quem tava segurando ele no colete. Então, o moleque é muito bom, o moleque além de ser muito bom, é muito forte fisicamente. Só tava faltando uma sequência, porém se machucava e não teve essa sequência. E quando se recuperou, o Beldia não deu. Aí ficou complicado, né? Vai ser emprestado pro Porto e acredito que futuramente deva ser vendido ali por um dinheiro muito bom mesmo. Galera, então é isso daí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima. Valeu!